Estamos de volta com o Roda de Entrevista, que está conversando com o consultor empresarial Marcelo Camorim. Este terceiro bloco eu passo a responsabilidade para abrir aqui o Cássius Pimenta. Cássius. Marcelo, pelo que nós estamos conversando e debatendo aqui, na verdade o dono de uma empresa, dono na figura de empresário familiar, então ele acaba entrando num processo de angústia muito grande, né? A pergunta vai ser nesse sentido. Porque ele recebe um choque de que ele precisa melhorar e profissionalizar a empresa, ou seja, você precisa deixar de ser dono e passar a ser gestor. Uhum. E depois que ele consegue fazer isso, ele entra numa outra encruzilhada. Qual a encruzilhada? Eu cresço ou eu vendo? Nós estávamos falando no bloco anterior sobre a questão de fusões, né? Sim. Até porque esse crescer ou vender acaba sendo também uma nova decisão. Claro. No sentido de que, como você falou, a empresa tem uma faixa de crescimento, Sim. chega em determinado ponto que ela tem que tomar essa decisão, né? Então, aquele negócio que o empresário, no início, tinha como seu, comecei sozinho, eu, esposa, filho, às vezes até um pouco maior, ele acaba enxergando que aquele negócio não é dele. Uhum. Ou seja, nunca foi dele. Ele começou, Sim. mas nunca foi dele. Falando de números e negócios, a gente consegue compreender bem. Mas, pela sua experiência, pelo que você tem visto, a família dona, né, sócia, né, como que ela recebe isso em termos emocionais, não vinculados a dinheiro, porque, tirando questões de dificuldade financeira, a empresa já está numa condição que já conseguiu construir um patrimônio para os Claro. sócios, né? Então, qual que é o abalo que essa família recebe? Como que você tem visto, pela sua experiência, pelo que você tem trabalhado, esse sentimento de, poxa, a empresa não é minha, nunca foi, agora eu estou tendo que passar para frente, ou ainda assim, se eu optar pela via do crescimento, eu vou simplesmente fazer parte de um conselho, né, como se fosse tão simples Sem assim, dúvida. mas não é uma coisa muito complexa. Então, em termos pessoais, de emoção desse empresário, o que você tem visto? Depressão, recebe bem, demora para receber, alguns não se... Porque eu já escutei casos de empresários que venderam seus conglomerados, né? E não tiveram mais aquela alegria de viver, porque, poxa, vendi, né? Como se fosse Claro. um filho, né? Perdi um filho, né? Claro, é verdade. Um dos trabalhos que eu faço dentro desse modelo de consultoria é principalmente trabalhar a família. Normalmente, quando isto acontece, os filhos não sentem muito, porque eles vivem num país, eles cresceram numa forma de vida diferente. Quem sente bastante é o fundador. Então, normalmente, eu estou muito próximo a ele e é uma catequese, literalmente é uma catequese. Você precisa todo dia fazer uma catequese com ele. E você precisa mostrar os caminhos para ele também. Por incrível que pareça, as empresas me contratam muitas vezes para dizer aquilo que elas já sabem. E que não tem coragem de... Que não tem coragem de agir. Isso acontece, eu vou dizer, a cada 10 casos acontecem isso. E todas as mudanças que são propostas, não está sendo feito nenhuma novidade. A empresa sabe de todas elas, o que ela não tem é energia para fazer. Isso acontece em todos os momentos. Marcelo, Por favor. dentro disso que ele perguntou, até que ponto a família interfere na empresa e até que ponto a empresa interfere na família? Você já teve caso de solucionar o problema da empresa e automaticamente solucionar o problema da família e vice-versa? Sim, já teve. Já teve várias situações e há uma forma que normalmente as famílias se entendem é você acomodar os seus interesses. Sejam de filhos, sejam de irmãos que são sócios, sejam de outros parentes. Então, para você, porque quando a família está em atrito, uma empresa familiar, quando uma família está em atrito, naturalmente transfere para a companhia. Isso é fato, isso acontece em todos os momentos. Então, se você tem um estresse familiar, esse estresse ele passa para a empresa também. Uma forma de você poder acomodar isso é acomodar os interesses da família. Então, existem algumas ferramentas para isso. Acordo de acionistas, isso é muito comum acontecer. Então, nós fazemos um acordo e deste acordo os interesses vão se acomodar. Ok? Ok, sem problema. Então, você tem um acordo de acionistas,
Você tem a saída de algumas pessoas da companhia, mas acomodando os interesses desta pessoa que está saindo. E você tem também uma forma de você compartilhar, você cria alguns modelos. Por exemplo, tem empresas que a família quer participar, os filhos querem, o proprietário faz questão que as famílias participem. O que você faz? Cria um conselho de família. Então, aquele conselho de família faz com que eles participem da empresa, do que está sendo feito na empresa. Aquele conselho não tem atribuição de ficar olhando se o pneu foi trocado ou não, mas ele tem uma atribuição de acompanhar as estratégias da companhia. Porque o meu trabalho ele tem começo, meio e fim. Quando ele termina, aquele modelo que foi implantado, ele tem que seguir, ele não pode parar. Então você começa a acomodar a família naqueles interesses, cria o conselho de família, cria o conselho consultivo, faz a preparação dos sucessores. Isso é dentro do conceito do pertencimento, né, de uma totalidade. Claro, claro. Porque me parece que é inescapável o impacto de você profissionalizar a gestão da empresa que cresceu. Sem dúvida. E às vezes isso inclui a exclusão de pessoas da família para você colocar profissional sem dúvida da área preparado para aquela tarefa. Sem dúvida. Sabe, todo mundo me pergunta se eu tenho alguma coisa contra a empresa familiar. Eu digo que eu não tenho nada contra. Nada contra. O que eu tenho contra são pessoas inadequadas em cargos inadequados. Então, por exemplo, existem empresas familiares que o filho foi extremamente preparado. Sim, como nossa, ele fez uma carreira lá fora. Então, quando ele chega na empresa, ele é tratado como qualquer profissional, como nós. Ele não é o filho do dono. Então, o profissional que se preparou ao longo do tempo, e você não tem problema, seu pai é o fundador, mas você fez uma carreira lá fora. Você trabalhou em tal lugar, você foi assistente, você foi gerente, você fez essa carreira. E quando você entrou na empresa do seu pai pelo cargo que você teve. Sim. E por aquilo que você construiu, que não é muito comum. Às vezes o fundador, ele quer que o seu filho seja espelho dele. Especificamente no estado de Goiás eu posso dizer isso. O fundador normalmente não estudou e o filho também não estuda. Mas que a Laura tem uma questão sobre isso. Nesse ponto aí, a sucessão do negócio é um dos principais fatores de fracasso das empresas familiares. E como que deve ser preparada essa sucessão? Olha, Laura, eu enxergo da seguinte forma. Primeira coisa, existem ferramentas de gestão para isso. Primeira coisa é você descobrir se aquele sucessor tem perfil empresarial. Existem clientes para mim, por exemplo, que o filho dele é médico. Ele não tem perfil empresarial. Então, o primeiro fato para você ter uma sucessão bem feita é saber, existem ferramentas de psicologia para isso, se aquele sucessor ele tem um perfil empresarial. Passei essa fase, ok, ele tem o perfil. Segunda fase, vai fazer carreira lá fora. Isso. Vai trabalhar em trainee, vai ser trainee, vai estudar no exterior, vai trabalhar num banco de investimento, vai ter chefe. Eu defendo, tem que ter chefe. Eu defendo bastante, para você poder crescer na tua carreira, você precisa ter tido chefe. É diferente quando você nasce chefe. Você precisa saber o que é controlar, o que é entregar resultado, o que é cobrança. Você precisa entender isso. Marcelo, isso me parece que passa, inclusive, pela própria criação de um filho em casa. Com certeza. A gente sofre, talvez a nossa geração sofra, primeiro porque não existe na grade da educação, na educação pública, ou na educação mesmo, o ensino financeiro. Sim. Como lidar com as coisas do dinheiro. Sem dúvida. Mas também dentro de casa, muitas vezes os pais da gente não tiveram a possibilidade de nos ensinar. Sim. Talvez a grande dificuldade da sucessão esteja aí, claro, que tem aquelas coisas psicológicas dentro de casa, do autoritarismo, da mãe devoradora, do pai autoritário, essa coisa toda. Né? E como resolver essas questões também, que passa por essa questão do problema da empresa, que é o problema da família e vice-versa. Né? Claro. É muito verdade. O que acontece normalmente é que a empresa nasceu há 40 anos atrás, num Brasil diferente, num Goiás diferente, e aonde era uma terra de oportunidades. O Estado cresce, a tua empresa cresce também. Eu não estudei, eu tive sucesso na vida, eu sou um bom comerciante, eu tenho bastante sucesso. E ganhei muito dinheiro com isso. Essa é uma realidade que acontece. Quando nasce o meu filho, eu não quero que ele passe o que eu passei. Naturalmente. Eu não quero. Eu quero que ele tenha uma vida melhor. Isso é natural. E aí o que acontece? É aonde você começa a ter o problema da sucessão. É não ter limites.
né? Não dar uma boa educação financeira ao seu filho, ele não tem limites. Você tinha Fusca, ele não tem mais Fusca, ele já tem um carro importado, ele não sabe o que é ter Fusca, né? Então tudo isso influencia na hora que você vai fazer o teu sucessor. Então existem duas situações que eu já vi. Ou você trabalha isso dentro da sua família, mas desde pequenininho. Se você não fizer isso, não tem problema. Você vai ter que aprender com o mercado. Marcelo. O mercado vai ter que te fazer isso. Marcelo, nós vamos agora para o nosso último bloco comercial. A gente volta já já com Marcelo Camorim, consultor empresarial, estrategista com foco em resultados. Aqui no Roda de Entrevista, daqui a pouco o último bloco. Chegamos agora ao quarto e último bloco deste Roda de Entrevista desta terça-feira. Estamos aqui com o consultor empresarial, Marcelo Camorim. Marcelo, uma coisa que frequenta a minha curiosidade, até porque eu sou muito questionado, como sou comunicador, por pessoas, as pessoas da cidade, o cidadão comum. Nós tivemos recentemente um forte movimento de eliminação, eu diria assim, da pequena empresa de comércio farmacêutico aqui em Goiânia. Goiânia é brincadeira, cada esquina que você vai tem uma farmácia, mas não tem mais as farmácias tradicionais. Tem os grupos, Drogazil, Pague Menos, Rosário e vai por aí. Que é um segmento entrou agora a Raia. Que é do grupo Drogazil. Isso. Mas como é um segmento que você conhece muito, você acabou de dizer que você atuou muito nessa área, o que explicou esse fenômeno? Isso é um pouco por força da entrada forte no mercado do medicamento genérico? Bastante por isso também, mas não só por isso. O eixo Rio-São Paulo, ele não tem muito mais espaço. As empresas estão buscando novas oportunidades em novos estados. Eu vou até lembrar com um exemplo aqui, que é o grupo as Drogarias São Paulo, na fusão com a Pacheco. Sim. E entrou forte aqui em Goiânia. Sem também, dúvida. como entrou em outras praças. Sem dúvida. Então, o eixo Rio-São Paulo, obviamente são os maiores mercados, mas eles estão bastante lotados, bastante então tem que sair fora, né? Eu tenho que sair. A empresa, ela vive um ciclo de crescimento. Ela não pode se estagnar. Então, se aqueles mercados já estão completamente saturados ou parcialmente saturados, eu preciso buscar novas oportunidades de negócio em novos locais. E o estado de Goiás foi um ponto disso. Então, entrou aqui em 2007, se não me falha a memória, a Drogazil, porque antes aqui só eram regionais, entrou o Drogazil em 2007 com um novo modelo e com uma competição e uma empresa muito grande e muito sólida. E a partir daí, novos mercados e novas empresas vieram, que é o caso do BTG,
que virou a BR Pharma, que montou um guarda-chuva e comprou várias empresas de dono. Comprou Drogaria dos Pobres, comprou Rosário e outras mais que estão no guarda-chuva. Então esse é um movimento irreversível. E aqui em Goiás não é diferente. Agora, o que acontece? Isso é bom para o consumidor, porque você tem hoje uma demanda grande, aliás, uma oferta grande de farmácias que eles estão tendo que entregar os seus resultados. Isso é bom para o consumidor, porque ele vai pesquisar muito forte. E ele vai conseguir trazer bons negócios e bons preços para eles. Marcelo. Mas o genérico influenciou, mas não só. E sim o crescimento das empresas fora do eixo Rio-São Paulo. O crescimento do mercado, mas também o crescimento das empresas. Das empresas fora do eixo Rio-São Paulo, sem dúvida. Marcelo, já fazendo essa relação entre Rio, São Paulo, né, Minas Gerais Sim. e Goiás, você entende que esse processo de profissionalização da empresa familiar é algo que está acontecendo em Goiás? Goiânia é uma cidade com vai fazer 80 anos Sim. agora, 79 anos. Jovem, então, né? jovem, né? Grandes empresas familiares, os seus patriarcas ainda estão vivos. Com certeza. Né? Então, isso é algo que está chegando em Goiás agora, justamente porque Goiás tem uma capital, apesar que grandes empresas estão sediadas também em cidades do interior, que são cidades um pouco mais antigas. Então, isso está chegando agora. Goiânia, até não muito tempo atrás, mais de uma década talvez, teria 700 mil habitantes. Hoje, falando de Goiânia, aproximadamente 1.200.000, 1.300.000 habitantes. Então, ou é isso, ou isso é algo nacional. Não, Cássio, nós não podemos separar por regiões, por exemplo, Claro. Específico por Goiás. São Paulo também tem muitas empresas familiares, Minas também. Ou é algo que nós, goianos, estamos vivenciando agora, porque já existem em outros estados, ou é nível Brasil? Não, nível Brasil, com certeza. Sem dúvida nenhuma. E esse movimento é um movimento irreversível e eu, assim, tenho absoluta certeza que esse movimento irreversível, ele foi causado pelo fisco. Nível Brasil, mas não nível mundial. Nos mercados competitivos, o que nós temos que entender é assim, o Brasil foi 30 anos fechado. Então nós vivemos 30 anos no momento do Fusca, da Kombi, do Santana, né? Quem tinha BMW eram pessoas extremamente riquíssimas nesse Pior país. que não foi para balanço, né? Exato, exatamente. Então são pessoas riquíssimas quem tinha uma BMW nesse país. Hoje não estamos falando de algo que é extremamente inatingível. Então hoje tudo é possível. Então o movimento dos outros países mais competitivos, esse processo já está maturado. Marcelo, por favor. O governo atuou muito nesse processo? Você acha que a maneira como Goiás lida com os impostos ajuda na atração de grandes grupos? Bastante. Assim? Ou eles Bastante. viriam para o Goiás por conta de consumidores? O que Não. atrai? É um monte de coisa. Então, a logística de Goiás é muito boa, o Centro-Oeste é muito bom, a logística é muito boa. A administração do Estado ajuda bastante. Aqui tem muita terra, tem muita oportunidade. Então, isso também ajuda a trazer os incentivos que o governo dá para o Estado, bastante. Então, são várias coisas ao mesmo tempo. O profissional goiano também ajuda? Ele está começando a ajudar. Se nós disséssemos isso há anos atrás, ele não ajudaria. Por quê? Porque quando você vem para cá, quando você compra uma empresa ou você instala uma empresa, você precisa de mão de obra. E o que acontece? Quando você não tem uma mão de obra qualificada, você tem nível gerencial sem nível superior, a conversa fica muito difícil. Então, agora vem começando a ajudar. Eu atuo nas empresas, das empresas que eu passo, normalmente nível gerencial é superior completo. Marcelo, diante dessa profissionalização, vamos invocar aqui uma palavra muito usada, essa globalização, Sim, que de fato hoje ela é real, ela é palpável, é viável. Eu hoje, por exemplo, quero abrir uma empresa familiar.
né? O que eu preciso para abrir uma empresa familiar? Quais são as minhas preocupações? Quais os passos? Estou buscando a consultoria aqui de Claro. 0800. Claro. Mas não é para mim, é para favor. o telespectador. Por favor. Né? O que eu preciso para abrir uma empresa familiar e dar continuidade a ela? São várias situações ao mesmo tempo. Primeiro, obviamente, o tino comercial, o tino empresarial. Isso é fundamental. Ninguém numa empresa, quando nasce controlando. Você nasce vendendo. Isso é fato. Então, o tino empresarial é muito importante. Depois, seu produto precisa ser aceito no mercado. Né? Eu até escutei um dia uma palestra que um advogado estava comentando que um grande grupo empresarial procurou ele, que queria ter uma solução para a empresa dele, que era uma parte jurídica. Aí ele falou assim, mas qual é o seu produto? Máquina de escrever. Não tem jeito. Não existe mais. Então, conhecer o seu produto é muito importante. Entender de gestão é muito importante. Isso é fato. Não adianta só você entender de vendas, entender do seu produto, ser um empreendedor e não entender de gestão. Porque gestão envolve pessoas, envolve números, envolve posicionamento de mercado, envolve entender de um pouco de contabilidade e finanças, que é muito importante. Então, são várias habilidades para você abrir uma empresa hoje. Para você crescer. Abrir, eu digo para você que não é difícil. Você pode abrir um bar, você pode abrir uma cafeteria, porque é mais fácil de administrar. Agora, quando você quer crescer e quer ser uma empresa grande, essas habilidades você precisa pelo menos entender que precisa ter. Ninguém nasce com todas essas habilidades. Normalmente você nasce como um grande empreendedor. Mas ao longo do tempo você precisa entender que isso é muito importante na sua carreira e no seu sucesso. Marcelo, Pois não. suponhamos que eu queira abrir uma empresa, mas eu posso escolher entre pessoas da minha família e pessoas de fora. O que, em termos assim até de relações ali dentro da empresa, o que é melhor para mim? Selecionar esse pessoal que é da minha família, que talvez seja mais fácil a relação, ou alguém que é ali de fora. Igualdade de condições. Claro. Suponhamos que ambos vão têm condições de dar a mesma parcela de investimentos naquela empresa. O que é melhor para mim? Eu diria para você, como sugestão, que você fizesse um misto disso. Parte, se você tem pessoas da sua família que têm condições de serem empresárias, ok, eu defendo isso. Mas é importante ter divergências de opiniões. Então, eu traria parte família e parte profissional. Eu não faria 100% familiar, não. Marcelo, Pois uma não. coisa que nós não tocamos diretamente foi a questão da abertura de capital. Sim. Qual o momento correto de fazer a abertura de capital de uma empresa? Isso é uma pergunta bastante difícil de você saber o momento. Você tem empresas que lá antes de 2008 viveram numa pujança do mercado de capitais. Mas muitas empresas cresceram, abriram o mercado, pegaram muito dinheiro no mercado, conseguiram se capitalizar. 2008 veio a crise do subprime. O mercado desandou, fechou para esse tipo de capital aberto. Então, muitas ações que estavam no topo caíram drasticamente o valor dos seus ativos. Agora o mercado vem tentando se recuperar. O momento exato, obviamente, é quando o mercado está propício a isso. O mercado está mais aberto e existe uma motivação no mercado para isso. Hoje, esta motivação ela é muito de cautela. Muitas empresas estão tirando o pé hoje de abertura de capital. Eu estava lendo até outro dia, acho que foi no Valor Econômico, a Pague Menos ela quer abrir o capital já há um bom tempo. Ela está estudando e se preparando para abrir o capital na Bolsa de Valores. Eu acho que ela já tirou já umas 2, 3 vezes. Pelo que eu li no Como o Valor. Grupo Votorantim acabou de tirar o pé também. Como o Grupo Votorantim. É um segmento de cimento que eles iam fazer uma abertura É isso mesmo. para o mercado. Que é uma empresa Extremamente interessante sólida. a citação do Grupo Votorantim, porque é uma empresa familiar. Sem dúvida. Exatamente. Uma empresa familiar De e controle familiar. de controle familiar e que conseguiu desenvolver todas as etapas de gestão necessárias, Com certeza. né? Mas E há que que se hoje está destacar- aí na terceira ou quarta geração coordenando e trabalhando a nível de mercado. Há que se destacar o valor do patriarca, né? Claro. Entende o processo. O Marcelo, eu acho que há também uma outra
um outro fator de impacto muito forte, que é a excessiva burocracia que predomina no país. Sem dúvida. Por exemplo, se diz, quem é do ramo, que é relativamente fácil abrir uma empresa, mas é infinitamente difícil Sem fechar dúvida. a empresa. Sem dúvida. Isso, e até Sem que dúvida. ponto se pode desestruturar uma empresa familiar? Olha, existem países onde a abertura de empresa e o fechamento é infinitamente mais rápido do que nós no Brasil. Tudo isso, a abertura, o fechamento, isso não motiva o empreendedor. Quem já teve uma empresa e tentou fechar, sabe que é extremamente... Às vezes demora 1 ano para você fazer todos os passos. É melhor migrar para um outro segmento de Com vendas? certeza, com certeza. Então, essa burocracia atrapalha muito o empreendedorismo. E uma empresa, é aquilo que eu comentei, ela não nasce já profissional, ela nasce familiar. Então, por toda essa burocracia, é muito complicado você estimular hoje aquele empreendedor que tem um tino comercial muito forte a empreender na sua empresa. O custo do Brasil é um desafio Muito também para o empreendedor. mas é muito forte, muito forte. O Brasil é, de novo, 30 anos fechado. Vamos dizer que nós abrimos as portas desde 1990, que com a abertura do governo Collor e etc. Começou por ali. Começou por ali, vamos dizer. Então nós temos de 90 a 2013, nós temos pouquíssimos anos. Pouquíssimos anos de abertura. Então ainda o Brasil está aprendendo a ser um país aberto. E existem ainda A sua segmentos expectativa, fechados. você que é experiente, é positiva? Eu acho que o Brasil está no caminho certo. É. Ah, sem dúvida nenhuma. Mas agora, hein, depois de tanta Sem manifestação, e dúvida as coisas nenhuma. estão começando a andar no país. Sem né? dúvida nenhuma, com certeza. O Brasil está no caminho certo. As empresas se interessam pelo Brasil. O Brasil é um país atrativo. Você vai afora, você vai em qualquer palestra, em qualquer congresso, se fala do Brasil. Você que tem experiência internacional também, o conceito brasileiro continua predominando a despeito Com certeza. das crises todas que temos. Parece que agora está começando a mudar um pouco esse cenário. Claro. Mas ainda o conceito brasileiro ainda é bom. Não tenha dúvida disso. O Brasil ainda é um nicho bom para investir. Bastante, bastante. Se nós falarmos de América do Sul até América Latina, é um grande país. É um grande, que ele passa por todo esse momento de transformação, que num processo democrático não é simples. Sim. Não é nada simples. Então ele vive, eu acredito que ele está no caminho certo, eu acredito que a sociedade brasileira aprendeu a democracia e ela está exercitando, veja as ruas, né? Exato. Acho que, como parafraseando aí o ex-presidente, nunca na história desse país, né? Nós conseguimos ver isso, não é verdade? É verdade, mas eu acredito bastante no Agora eu Brasil. queria um conceito seu, da sua experiência, você é também um estrategista com foco em resultados. Claro. Eu ouvi isso de Henrique Meirelles, possivelmente o executivo mais bem sucedido do Sem país dúvida. nos últimos tempos. Sem dúvida. Qual que é o seu modo de ação? Foco no resultado. A empresa... Só para fechar Claro. a sua participação com a gente aqui, eu quero que você transmita esse conceito até para que os nossos empresários aprendam um pouco mais. Claro. Toda empresa, ela não consegue viver sem meritocracia, que é o grande foco em resultados. Existem inúmeros casos de sucesso, acho que o maior caso, quem implantou, trouxe essa metodologia de meritocracia e foco em resultado foi o Paulo Lemann, que era na época do Sim. Banco Garantia, que virou Ambev, que mudou para Embev e assim vai. Esse modelo, ele praticamente implantou no Brasil, que já é implantado lá fora há muito tempo. Então, o foco em resultado é que toda empresa